Bom dia, irmãos, graça e a paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58. Nós leremos os versos 13 e 14. Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Fazer essa leitura. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Um texto maravilhoso, com a promessa do Senhor se guardarmos o sábado do Senhor. Nós vamos orar antes de cantar o hino. Vamos curvar nossas frontes aonde mesmo estejamos agora. Pai querido, agradecemos ao Senhor pelo dia, pela vida, pela preciosa salvação que temos em Cristo Senhor. Agradecemos pelas bênçãos preciosas, Pai, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, da saúde, do alimento, do trabalho, da família, da igreja, da palavra do Senhor, a qual nós podemos nos reunir, onde quer que estejamos. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor se faz presente em qualquer lugar, porque o Senhor habita em nós. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque este é o dia que o Senhor fez e nós podemos nos alegrar. Agradecemos porque nós podemos nos reunir, Pai, para estudar aquilo que o Senhor preparou nesse dia, para que pudéssemos aprender do Senhor, para que pudéssemos ouvir aquilo que o Senhor, Pai, quer que ouçamos, e que as nossas vidas possam ser edificadas nesta manhã, através do teu servo Hamilton, meu Deus. Que o Senhor o abençoe, meu Deus. Que o Senhor fale através da sua boca nesta manhã, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos nos teus retos, santos e justos caminhos, meu Deus. Abençoe a cada família, meu Deus, a cada lar que está, meu Deus, reunido nesta manhã. Abençoe a tua igreja, meu Deus, espalhada no mundo inteiro. Abençoe o nosso país, meu Deus. Abençoe, meu Deus, o teu povo. Abençoe os missionários. Abençoe, meu Deus, o governo, a nossa nação. Abençoe os enfermos. Abençoe as famílias da capela. Abençoe as crianças.
Abençoe, meu Deus, ao pastor, a família do pastor. Abençoe as nossas famílias. Abençoe aos jovens. Abençoe, meu Deus, a todos aqueles que o Senhor sabe, Senhor, que carecem da Tua presença nesta hora. Nos livra, meu Deus, de pecar contra Ti, meu Deus. Louvamos ao Senhor por este momento, meu Pai. Usa, Senhor, o Teu servo Hamilton, meu Deus, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, hoje e para todos sempre, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos todos cantar o hino 349. Eu quero convidar o nosso irmão Romes para que possa nos conduzir neste hino. Nós queremos cumprimentar os aniversariantes da semana. Dia 18, amanhã, Márcio Ribeiro, Tuane. Dia 19, a Ivaneide. Dia 22, Jéssica Georges. Dia 23, a Marta Souza. Ainda aniversário de casamento dos nossos irmãos Marco Aurélio e Adeliana, dia 18. E dia 19, o diácono Fernando e a Suzy. Deus esteja abençoando a cada irmão, esteja cuidando de cada um e derramando das ricas bênçãos dele em cada vida. A Mariana já postou o culto doméstico das crianças no YouTube. Os irmãos que puderem estar acessando com as suas crianças possam já acessar. E teremos o culto ainda online às 19h30 hoje. E na quarta-feira, o estudo bíblico às 20 horas, também pelo Instagram e logo após no YouTube também. E no sábado, às 19h30, pelo Zoom, a reunião dos jovens e adolescentes também. Um bom domingo a todos. Bom, dando então continuidade aos nossos estudos online, hoje nós queremos trabalhar um tema extremamente importante que tem impacto na nossa vida cristã. Eu queria refletir exatamente o texto que foi lido pela Ana Maria, que é o texto em Isaías 58, os últimos 2 versículos desse capítulo, os versículos 13 e 14.
Eu queria convidar você para pensar sobre o dia do Senhor, um dia tão importante, um dia que é um presente do Criador para todos nós. E esse texto diz o seguinte, Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, se chamares ao sábado digno de honra e o honrares, não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A condicional foi dada, agora vem, o resultado. Então, te deleitarás no Senhor, não no dia do Senhor, atente para essa diferença. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Não foi Isaías, não é o Hamilton que está lendo, mas porque a boca do Senhor o disse. Se eu pudesse resumir esse silogismo, ele daria algo do tipo: se chamares ao sábado deleitoso, se chamares ao dia de descanso deleitoso e santo, então terás prazer no Senhor. É um texto extraordinário da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dia e pela vida, obrigado pela Tua palavra que nos ilumina, que nos ajuda na nossa peregrinação enquanto estamos aqui. Nos perdoe dos pecados, nos ajude a compreender com lucidez a Tua palavra e que essa compreensão promova em nós, Pai, edificação e crescimento espiritual. Nos ajude, Pai, nesse entendimento. No nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, eu queria hoje dar continuidade a uma live que está no nosso canal, do dia 22 de março de 2020. Naquela ocasião, nós estudamos um tema que foi a comunhão dos santos. A comunhão dos santos ela é extremamente importante porque ela trata daquilo que os cristãos compartilham nessa vida aqui. Naquele momento nós estudamos o texto que está em Efésios capítulo 1 e lá diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Se você prosseguir a leitura lá de Efésios, quando Paulo escreve lá em Efésios um fundamento importante da comunhão dos santos, nós vamos perceber que essa comunhão está fundamentada em alguns aspectos, que é a justificação, a adoção e a santificação. Todos aqueles que compartilham da comunhão dos santos têm em comum a graça de terem sido justificados, adotados e santificados. Essa é uma graça que vem de Deus para cada um de nós, nessa igreja que agora é universal, que é para todas as gentes. E essa comunhão dos santos promove em nós, com essa base da justificação, adoção e santificação, pelo menos 5 efeitos importantes, que eu poderia pontuar. A certeza do amor de Deus, nós temos essa convicção do amor de Deus na nossa vida, nós temos uma paz de consciência, ou seja, um dia vamos estar diante de Deus e todos os nossos atos Deus tomará conta. Isso dá uma paz, porque todo o castigo que deveria vir sobre nós foi direcionado para Cristo Jesus. Terceiro ponto, a comunhão dos santos, ela compartilha a alegria no Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo que transformou a nossa natureza e passou a habitar em nós. Nós temos então alegria no Espírito Santo. Nós temos o aumento da graça. Essa graça que foi dada a nós, ela é compartilhada na nossa existência, nos nossos relacionamentos aqui na vida. E nós temos ainda a perseverança na graça. Esses 5 pontos que eu coloquei aqui traz para todos aqueles que compartilham a comunhão dos santos terem prioridade da agenda dos céus. Esse é um ponto importante. Então, daquela live do dia 22 de março, nós trabalhamos
o efeito dessa comum unidade, dessa comunhão que temos nessa vida cristã aqui enquanto somos a igreja militante, e traz em nós efeitos importantes, como eu disse, certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento da graça, perseverança dos santos, e traz para nós, não é, a prioridade da glória de Deus para a nossa existência. Hoje eu queria trazer o efeito de Efésios, capítulo 1, 3 a 14, na guarda do domingo, em como devemos observar o dia do Senhor. E aí temos esse texto de Isaías, um texto extraordinário, que precisa ser entendido no devido contexto, não é? Você deve se lembrar que Isaías, ele viveu aquele período difícil, quando o reino do norte das 10 tribos foi assolapado pelos assírios. Então, assim que nós temos Saul, nós temos Davi, nós temos Salomão, e após Salomão o reino é dividido, e o reino do norte rapidamente ele declina espiritualmente, a idolatria toma conta, o sincretismo toma conta, e aí vem os assírios e toma o reino do norte. Isaías presencia isso. Isaías vai escrever esse texto, o livro do profeta Isaías, ele trata exatamente da perspectiva espiritual do que está acontecendo com a nossa igreja do Antigo Testamento, que é o Israel. E você, para compreender esse texto, você deve perceber o que vai acontecer com o reino de Judá. Assim como nós tivemos o cativeiro egípcio e o Israel sai então do Egito, nós vamos ter agora um segundo cativeiro, que é o cativeiro babilônico. E esse texto vai falar na perspectiva espiritual do contexto dos israelitas quando eles retornarem do cativeiro babilônico. Esse é o contexto aqui, e aí nós vamos entender essas bênçãos que estão aqui colocadas. Então veja que o profeta Isaías, vai tratar exatamente, de como devemos guardar o dia do Senhor e as consequências da falta da guarda do dia do Senhor na vida espiritual de Israel. Esse é um ponto extremamente importante. Só que antes da gente entrar nesse texto, eu queria fazer uma interpretação dele à luz do que aconteceu em Gênesis, que é o fundamento do dia do Senhor, é uma ordenança da criação, e é claro que é o texto clássico que está lá em Êxodo. Então, antes de tratarmos, de fazermos uma exegese aqui desse texto, eu queria que você voltasse um pouquinho lá para o texto de Gênesis capítulo 2. Lembre-se que a guarda do dia do Senhor permeia toda a Bíblia. Você vai perceber a guarda do dia do Senhor em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Você vai perceber a guarda do dia do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. A guarda do dia do Senhor permeia toda a história bíblica, não é? E aí eu queria olhar essa Gênesis do dia do Senhor. Olha o que diz Gênesis capítulo 2. Nós temos então que Deus criou o mundo em 6 dias. Esse relato está em Gênesis capítulo 1. Quando ele termina a criação, Deus olha e diz: olha, eis que era muito bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A criação estava completa. Então, no capítulo 2, no versículo de 1 a 3, nós vamos ver, no capítulo 2 como um todo, nós vamos ver 3 ordenanças da criação, e do versículo 1 ao 3, uma ordenança em particular com relação à guarda do dia do Senhor. Então veja, Gênesis capítulo 2 vai trazer 3 ordenanças da criação extremamente importante, que está dentro desse mandato cultural, que vai ser o uso do tempo, que é a guarda do dia do Senhor, o trabalho, o propósito do trabalho e o casamento. São 3 ordenanças da criação que estão aqui no capítulo 2 de Gênesis. Nos 3 primeiros versículos, nós temos uma ordenança direta sobre a guarda do sábado. Veja o que diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então nós temos aqui claramente que Deus cessou a sua atividade criacionista,
olha então para o dia 7º e diz o seguinte, né? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Então veja que esse dia, como uma ordenança da criação, isso é extremamente importante, né? Ele foi abençoado por Deus. Então quando você vê bênção ao longo da palavra, ela tem propósito. Ele foi abençoado com um propósito, isso é extremamente importante, e Deus o santificou. Isso já é uma ordenança da criação. Então, Gênesis capítulo 2 vai tratar de 3 ordenanças, do sábado, do trabalho e do casamento. Desses 3 versículos aqui, ele está tratando então do uso do tempo e como os cristãos, como a igreja, como o ser humano, deveria organizar-se e ter o uso do tempo. Daí nós temos a questão da semana, nós temos uma semana de 7 dias e um dia da semana ele é separado para as atividades espirituais. É essa ordenança que está aqui. E aí nós temos que esse dia 7º, um dia em 7, um dia por semana, ele foi abençoado por Deus. Então a gente já tem um entendimento claro que a guarda do dia do Senhor, ela é uma ordenança da criação. E ela vai permear toda a Escritura, de Gênesis 2 até o livro de Apocalipse 1:10, você já vai novamente encontrar a guarda do dia do Senhor. Eu queria agora que você passasse algumas páginas na sua Bíblia e fosse para um texto clássico agora de Êxodo capítulo 20. Eu vou então interpretar essa ordenança da criação, da guarda do dia do Senhor, à luz agora dos 10 mandamentos. Então veja a importância da guarda do dia do Senhor. Ele está dentro do resumo da lei moral, não é? Então nós temos a lei moral organizada em 10 mandamentos, e um dos mandamentos é exatamente a guarda do dia do Senhor. Vamos interpretar a ordenança da criação à luz agora do texto mosaico, que está aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, olha o que diz o versículo 8, eu vou ler do 8 até o 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Antes de eu detalhar agora sobre o detalhe disto, olha um aspecto importante. Esse mandamento, ele é um mandamento da lei moral, é um mandamento perpétuo, é uma ordenança perpétua, porque ele perpassa toda a história da igreja, a história pré-diluviana, pós-diluviana, a história do período da lei, que nós temos aqui com Moisés, o período de Cristo. Então nós temos a antiga dispensação, a nova dispensação dentro do pacto. Esse é um ponto importante. Essa ordenança, ela é uma ordenança perpétua, ela é uma ordenança da lei moral. Então aquela ordenança da criação, ela está sendo interpretada teologicamente aqui por Moisés, e ela está sendo organizada no sumário da lei moral, que é os 10 mandamentos. Então nós temos esse resumo de toda a lei, né, nos 10 mandamentos aqui, e ela é o 4º mandamento, e ela é um preceito positivo. Isso é um ponto extremamente importante, que eu vou utilizar esse argumento para justificar a guarda do domingo. Porque o preceito da lei, ele é perpétuo, ele é moral e ele é positivo, é o que devemos fazer. Não é uma ordenança negativa, não faça isso. Não é uma ordenança, faça isso. E o preceito que está na lei é a guarda de um dia em 7 que precisamos ter na nossa organização do tempo, tão importante no período de restrição social, né? Então, que devemos ter como uma ordenança divina, um dia que deve ser separado, santificado, e um dia que foi abençoado por Deus. Deus abençoou esse dia. Então veja, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Estou lendo o versículo 8. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias você fará toda a sua obra. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da casa, cuidar do carro, fazer compra. Você vai fazer todas as coisas que são suas. Nós temos então 6 dias para as nossas atividades. Mas um dia,
Agora eu estou falando de crentes, daqueles que têm a comunhão dos santos. Eu estou falando daqueles que foram justificados, adotados e santificados, daqueles que foram incorporados na comunhão dos santos. Um dia em 7 não nos pertence. Esse dia pertence ao Senhor. E é o que está dizendo aqui. E olha agora o que ele vai continuar, não é? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Olha só, em 6 dias você faz as suas coisas. Mas o 7º dia é o sábado, é o descanso do Senhor. Veja que Deus cessou a sua obra lá na criação. Deus não estava cansado. O ponto, né, que Deus terminou a atividade criacionista, criou o mundo em 6 dias, ele estava cansado, agora eu vou descansar. Não. Deus cessou a atividade criacionista e iniciou a atividade de contemplação da criação. Ele começou a observar, a contemplar, a ver a beleza da criação, e é o mesmo convite que ele faz para nós. E para nós cristãos, crentes convertidos, se torna uma ordenança, que é agora um corolário direto da comunhão dos santos. Nós que fomos, estou pegando agora o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 2 a 14, que começa lá dizendo, olha, mas Deus, né, nos elegeu antes da fundação do mundo, nos integrou nessa comunidade dele. Temos agora um dever do uso do tempo. E esse uso do tempo, na perspectiva divina, ele é abençoado. Porque olha só, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Está falando para crente, para mim e para você. Não farás nenhum trabalho teu. Olha só, as tuas obras você faz em 6 dias. No 7º dia você tem que cuidar das coisas de Deus. Tem um trabalho para ser feito. Só que é o trabalho que glorifica a Deus, não é? E veja agora o desfecho do versículo 10. Tudo que estiver sob a tua autoridade. Esse é o sentido que está aqui agora. Então veja, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então veja, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu funcionário, nem o carro, os instrumentos tecnológicos que você tem, que estão sobre a tua autoridade, ou seja, que estão das tuas portas para dentro. Agora, olha a razão que Deus está dando aqui, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Uma obra complexa, uma obra bela, uma obra de elevada atividade de trabalho. Deus fez tudo isso. Contudo, no 7º dia, o que Deus fez? Ele cessou a atividade criacionista e mudou agora. Ele descansou dessa atividade e ele agora está contemplando a atividade. Porque ao 7º dia descansou, por isso o Senhor o abençoou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja que Moisés agora, né, o que ele está fazendo? Pegando uma ordenança da criação, e aí ele está desdobrando, ele está ampliando, ele está fazendo uma exegese com uma autoridade profética, não é? Ele está fazendo uma exegese do texto e detalhando o que significa a ordenança da criação para a minha vida e para a sua vida. É isso que ele está fazendo aqui. Isso é tão importante, meus irmãos, que se você pegar o exemplo clássico, quando o povo de Deus aqui, eles estavam no deserto durante 40 dias, Deus proveu para eles o maná. O maná era recolhido quantos dias da semana? 6. No 6º dia, você pegava a porção em dobro. Olha o significado espiritual disso. Se você pegasse a porção dobrada qualquer dia, para guardar na sua despensa, para ter garantia que amanhã você vai ter maná, ele apodrecia. Contudo, no 6º dia você poderia recolher porção dobrada. É um aspecto pedagógico extremamente importante. Veja o ponto agora, eu vou lá para o livro de Isaías agora. Veja o ponto central. Quando Moisés chega para Faraó, ele fala, deixa meu povo ir. Para quê? Para que me sirva. Lá no Egito eles trabalhavam de sol a sol, segunda a segunda, 7 dias por semana. Moisés chega para Faraó e fala, deixa meu povo ir. Conhecemos a história, o povo sai do Egito, e ainda no deserto, a caminho da terra prometida, Deus já deu para eles um descanso, que é aquele descanso lá da criação.
Ou seja, vamos caminhar 6 dias, no 7º dia não. Eles já gozaram dos benefícios da guarda do dia do Senhor. O maná é um exemplo. 40 anos depois desse texto, quando Moisés chega para entrar na terra prometida, Moisés não entra. Nós sabemos a história, Moisés repete, Deuteronômio capítulo 5, ele repete, ele dá um pouquinho mais de detalhes, mas ele repete novamente os 10 mandamentos, e esse mandamento é repetido. E você vai ver esse mandamento permeando toda a história. E aí tem um corolário, meu irmão, que está lá em Isaías, que Isaías vai fazer uma interpretação agora, na perspectiva da igreja do Novo Testamento, que é o nosso coração. Sabe o que aconteceu com esse povo? E aí não está só em Isaías não, você pode ler vários profetas, vários. Começou a deixar de guardar o dia do Senhor. Começou a não amar e ter prazer no Senhor. Começou a não amar o culto. Aí começa a fazer o quê? A idolatria. Começa a amar outras divindades. Começa a idolatria, a igreja vai ficando fraca, e aí nós temos um declínio espiritual com consequências, né? As consequências políticas que nós conhecemos. E Isaías vai pegar exatamente esse efeito. Isaías vai pegar o que está acontecendo no reino do norte. Vou usar uma expressão forte, a desgraça do reino do norte veio exatamente da falta de graça com relação à guarda do dia do Senhor, que estava aqui. Deus deu sua ordenança, Deus repetiu em Êxodo, Deus repetiu isso aqui em Deuteronômio, porque a boca do Senhor o disse várias vezes em vários profetas. Aí a gente vai ver a consequência agora. Vamos lá para Isaías, por favor, abra o seu livro, volte, a sua Bíblia, lá para o texto de Isaías, que é o texto que nós estamos estudando. Agora eu quero te convidar a entender esse texto de Isaías 58, 13 e 14. E depois eu vou só comentar o texto de Cristo e a guarda do domingo. Lembre-se de um detalhe: a guarda do dia do Senhor é uma ordenança da criação. A guarda do dia do Senhor está no resumo da lei moral, que é os 10 mandamentos. A guarda do dia do Senhor é um fundamento extremamente importante para amarmos o Senhor. É uma ordenança divina para os cristãos com relação à guarda de um tempo para o Senhor, que tem o clímax no culto. Por isso que o culto é no dia do Senhor. É uma ordenança. O culto é o clímax dessa guarda, desse tempo, é uma preparação para esse tempo. E aí Isaías vai trazer agora um texto extremamente importante. Isaías é um texto profético. Isaías viu a queda do reino do norte. Ele viu os assírios devastarem o reino do norte. Tanto que tem Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ou seja, apesar de toda a devassa que aconteceu das 10 tribos do norte, meu irmão, lembre-se de uma coisa: os assírios foi o exército mais cruel da antiguidade. Lê a história secular, você até arrepia. Um dos exércitos mais cruéis que a humanidade já conheceu são os assírios. E é esse exército que vai lá e toma as 10 tribos. Foi um ato terrível. Agora tem o pressuposto. E aí Isaías agora vai trazer um texto profético. E esse texto aqui vai ser um texto profético com relação ao que vai acontecer com o reino do sul, que é Judá. Os babilônicos virão no futuro, adiante desse texto aqui, vai tomar o reino do sul, vai levar cativo, e ele vai falar: vocês vão voltar. Esse é o sentido do texto, cavalgar sobre os altos, Vocês vão voltar um dia. Mas olha o ponto central, Volte comigo para Isaías, eu vou ler o versículo 12, só para compreender melhor o contexto e os pressupostos, para daí a gente ter essa análise, essa exegese e termos uma conclusão. Olha só: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É de Jerusalém que ele está falando, não é do reino do norte, não. O que ele está falando aqui, só voltar um pouquinho, você vê claramente que Isaías está profetizando o que vai acontecer com Jerusalém, o exílio babilônico, e lá na Babilônia novamente. Não tem o dia do Senhor.
Não tem a guarda do Senhor. E olha como que Isaías vai colocar o problema. O grande problema do reino do norte, do reino do sul, o problema da igreja, o meu problema, o seu problema, é a nossa idolatria. Nós somos idólatras. Nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós não amamos a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Não, a gente ama coisas que estão ao nosso redor, é a profissão, é a beleza, é o dinheiro, é o poder, e aí vai, a lista segue. E agora ele vai colocar, olha só porque que nós não amamos o Senhor, que é o resumo dos 10 mandamentos agora, que Cristo dá lá na frente, Moisés também dá em Deuteronômio, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Olha a correlação com a guarda do Senhor, com amar o Senhor. Olha, leia comigo, por favor. Olha só. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Olha a ordenança. Tem um dia que Deus separou. Deus não continuou a atividade criacionista no 7º dia. A atividade criacionista foi realizada em 6 dias. Estava pronta, completa. Deus não continuou fazendo reparos na criação. A criação estava pronta. Ele estava contemplando. Foi um dia que ele cessou a atividade. E agora ele pega esse exemplo da criação e interpreta à luz da vida cotidiana da igreja. Moisés fala, olha, em 6 dias você faz as suas coisas, você tem a sua empresa, você tem os seus negócios, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem uma série de atividades. Faça isso em 6 dias, assim como eu fiz atividade criacionista em 6 dias, porque o 7º dia ele é abençoado. Na perspectiva espiritual que eu coloquei agora há pouco, não é? Em que sentido que eu posso falar que ele é abençoado? Ó, certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento da graça, perseverança da graça, que é o que Isaías vai falar aqui agora. Nesse efeito sinérgico de sermos integrantes dessa comunidade que tem a comunhão dos santos que olha para a glória de Deus como prioridade, não é? E que olha para Deus como o nosso Senhor, o nosso tesouro maior, como fala o Salmo 19. Volte comigo para o texto. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Deixa eu fazer um comentário. Imagina você andando no parque e tendo uma região de flores, e tem uma placa assim, não pise. Imagina, as flores lindas, lindas, estão lá. Você chega e pisa nas flores. Esse é o sentido aqui, profanar com os pés. Esse é o sentido. É você pisotear. Tenta imaginar você no parque, tem uma região de flores, flores lindas, e fala, não pise. Você vai lá e pisa. Esse é o sentido que está falando aqui. Você vai pisar. Isso é profanar, né? Esse é o sentido pedagógico que o texto está ilustrando, que é profanar aqui. Então, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Quando você cuida dos seus interesses, você está profanando o dia do Senhor. Olha a segunda condicional, são os pressupostos, né? Esse aqui é um silogismo, um pequeno silogismo dentro desse contexto profético de Isaías para o reino de Judá, quando eles retornassem da Babilônia. Olha só, se chamares ao sábado deleitoso, olha que Isaías agora vai para o coração. Ele não está argumentando aqui na perspectiva farisaica, eu tenho que fazer. Ele não está dando lista do que fazer e do que não fazer. Não é? É claro que tem as consequências, mas primeiro começa no coração. E é isso que ele vai colocar aqui. Olha só, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, você faz isso? Nós, né? Eu faço isso. Nós olhamos para o sábado e temos um dia gostoso. Eu organizo a minha agenda a partir do dia do Senhor, ou eu organizo a minha agenda a partir da segunda? Isso é um ponto sério. Aliás, é um presente que os puritanos deu para a sociedade moderna, né? Que é organizar a sua agenda a partir do dia do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha só, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, se chamares ao sábado digno de honra e o honrares não segundo os teus caminhos. Olha só, até pontuei que digno de honra, né? Ter respeito por esse dia, ter reverência, as prioridades de Deus nesse dia. É isso que está falando aqui. Então, se chamares
o dia do Senhor deleitoso, se chamares esse dia santo, se chamares esse dia digno de honra, né? É um dia diferente. Por quê? É nesse dia que eu vou me voltar para as coisas de Deus, né? E honrares não segundo os teus caminhos, não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu acho, né? Não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade. Meu irmão, é melhor ler e deixar você interpretar, deixar a gente interpretar. O texto fala por si mesmo. E olha que o contexto que Isaías traz isso é o contexto do declínio espiritual da igreja do Antigo Testamento, com consequências políticas, que é o que aconteceu nas 10 tribos do norte. Isaías presenciou isso. E ele caminha, não é? Fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, te deleitarás no Senhor. Aí continuam as consequências. Então veja, eu queria ainda olhar para o texto, e olha que ele vai trazendo detalhes, né? Nem falando palavras vãs, né? Não é dia de falar de futebol, não é dia de falar de coisas vãs, é o dia de se voltar para o Senhor. Por quê? Porque o ser humano, ele tem corpo e alma. E essa alma nossa, ela é nutrida nessa perspectiva, né? Aqui da guarda do dia do Senhor. Tem uma periodicidade dada por Deus para que possamos guardar, né? Essas questões espirituais. E a Bíblia vai dizer sobre tudo que deves guardar. Acima de tudo, o que a gente tem que guardar? Nosso coração. E aqui está dizendo isso, olha, ter um coração que tenha a palavra de Deus com preciosidade, que tenha Deus com preciosidade. E aí Isaías colocou agora o problema, e aí ele vem agora colocando, então, olha que detalhe, então te deleitarás no Senhor. Veja que ter Deus como nosso... Ter Deus como nosso maior prazer, amar a Deus como está no Salmo 119, Salmo 19, em vários outros lugares da palavra de Deus, ele vem da guarda do dia do Senhor. Você tem que ter esse tempo que se volta para o Senhor. Aí nós vamos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então te deleitarás no Senhor, em outras traduções, não é? Então você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Olha a consequência, essa aqui é um preceito perpétuo, moral e positivo. Você tem que fazer, que é o que ele está dizendo aqui. Então a guarda do dia do Senhor nos leva a amar o Senhor e nos leva a ser fiel a Ele com relação ao clímax do dia do Senhor, que é o culto público. Então veja, primeira consequência, né? Deleitarás no Senhor, aumento da graça, Deus será nosso grande tesouro. Anotei aqui Salmo 19:10, depois você olha lá. Deus vai ser o nosso grande tesouro, só que ele vem desse investimento, desse meio de graça. Eu estou ampliando esse conceito teológico aqui, né? Então veja esse meio de graça que é a guarda do dia do Senhor. Segundo ponto, olha o que Deus está dizendo, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Olha a segunda consequência, mas aqui é no contexto profético. O entendimento correto aqui vem do exílio babilônico. E assim como o exílio egípcio, lá no exílio, né? A escravidão lá no Egito, depois que sai da escravidão, você pode ilustrar a perspectiva espiritual, que aí eu coloquei lá em Efésios capítulo 1, se Deus não agir em nossa vida, se o Espírito Santo não transformar a nossa natureza, nós somos escravos do pecado, porque o pecado domina sobre nós. No momento da nossa conversão, o Espírito Santo vem e transforma a nossa natureza. Há um milagre de Deus na minha vida e na sua vida, e aí a gente deixa de ser escravo do pecado. A gente continua sendo pecador, mas agora o pecado ele é residual, ele não é dominante. Esse é um ponto extremamente importante com relação à comunhão dos santos e à vida cristã. E esse aspecto, por isso que eu coloquei lá a questão da comunhão dos santos fundamentada na justificação, adoção e santificação, que é a base, que é o pressuposto. Agora, esse pressuposto, na perspectiva espiritual, é explorado aqui em Isaías.
Você não pode pegar esse texto e interpretar na perspectiva da teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Não, não é esse o ponto. O ponto que está aqui dizendo é do versículo 12 e de outros textos anteriores, que vai dizer o seguinte: olha, vocês vão retornar. Eu vou visitar vocês lá na Babilônia e vou trazer vocês de volta do exílio da Babilônia. Vocês foram para lá porque não guardaram o sábado, se tornaram uma igreja fraca, um culto infiel, um culto sincrético. O culto sincrético levou à idolatria. São efeitos sinérgicos de quem não ama o Senhor. É isso que ele coloca aqui. Aí vem agora o efeito sinérgico dessa ação de Deus na vida da igreja. Então veja, se você guarda o dia do Senhor, é o que ele está dizendo aqui, você ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você participa do clímax desse tempo dedicado ao Senhor, que é o culto. E esse clímax que é dedicado ao culto te leva a uma busca de uma vida fiel, né? Aí quando você olha isso aqui, olha à luz de outros textos, não, eu não consigo. E olha, meu irmão, nenhum de nós observe isso aqui com fidelidade. Mas lembre-se que a santificação, ela é um processo de busca. Ninguém se apropria da santificação plena, não se apropria nessa vida. Nós vamos ter na vida do porvir, mas nós temos que buscar isso. É uma luta. Nenhum culto realizado aqui ele é perfeito, não é. Ele é imperfeito porque nós somos imperfeitos, mas nós temos que lutar pela perfeição. E aqui o aspecto prático da comunhão dos santos, que tem uma vida que procura agradar a Deus, é aquela que guarda o dia do Senhor. Tão difícil em tempo de restrição social. Porque se tem uma coisa que a restrição social faz, com todos nós, é bagunçar a agenda, né? Você perde um pouco a noção da agenda. Mas que o dia do Senhor, ordenado na Bíblia, mesmo com restrição social, com pandemia, sem pandemia, a gente tenha ele como prioridade. Porque a guarda do dia do Senhor nos leva a amar o Senhor. E amando o Senhor, a gente vai ter um culto fiel, e a gente vai distanciar mais da idolatria. E é nesse sentido que Isaías coloca aqui: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Você vai voltar a habitar em Jerusalém. Você vai reconstruir Jerusalém. Eu vou visitar vocês lá no cativeiro, porque lá vocês não têm a guarda do sábado. Vocês não tinham a guarda do sábado no Egito, e vocês não terão a guarda do sábado lá na Babilônia. Estou colocando um contexto temporal aqui, mas eu vou visitá-los. Vocês vão voltar, e aí a guarda do sábado voltará a ser uma possibilidade para a igreja. E aí vem a terceira consequência, né? Que fala da alegria em nossa herança espiritual e a perseverança nela, né? Nós temos a perseverança dos santos. Então olha aí, ó: e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Meu irmão, olha como o texto fecha: porque a boca de Yahvé o disse. Isso está escrito aqui. Isso aqui é verdade, né? Porque alguém escreveu ou uma pessoa explica? Não. Porque a boca do Senhor o disse, é Deus que está dizendo. Então veja que o dia do Senhor, nesse texto de Isaías, é um privilégio, é um dia de deleite, é uma maneira de como devemos buscar o Senhor. A guarda do dia do Senhor tem promessas decorrentes dela, há promessas decorrentes da obediência do dia do Senhor. E a pergunta que eu faço, né, é uma pergunta que precisa ser feita: o dia do Senhor, ele é digno de honra para você? Eu faço para mim também, eu me incluo nesse grupo. O dia do Senhor é um dia digno de honra? Você trata o dia do Senhor com o devido respeito, com a devida reverência, com a devida prioridade? Veja que é o ponto que Isaías está colocando aqui. O dia do Senhor deve ser um dia de honra. Pense nisso. Se talvez puder fechar essa live, talvez um dia mais para frente você assista novamente. Mas a pergunta que eu queria que você, ao terminar, fizesse para você mesmo: tire um pequeno tempo, reflita. O dia do Senhor, o domingo, é um dia de honra? É um dia de respeito? Ou é um dia como outro qualquer? Deus, desde a criação, trouxe um dia especial para todos nós. Então, entendido Isaías, eu queria agora só interpretar um pouquinho mais
à luz agora do Novo Testamento. Não vou ler, eu só quero lembrar 2 eventos do Novo Testamento importantes. Um evento é aquele Mateus 12:8, né? Que Jesus afirma, está em Mateus capítulo 12, quando Jesus e seus discípulos andam na seara, é um domingo, e eles estão com fome, eles então pegam o alimento, e naquele texto, Mateus 12:8 diz, está aqui quem é o Senhor do sábado. E algumas pessoas usam esse texto de Mateus para dizer o seguinte: olha, Jesus é Senhor do sábado, esse preceito é do Antigo Testamento. Meu irmão, é um equívoco, isso é um equívoco terrível. Jesus obedeceu plenamente a lei moral, plenamente. Se você fizer uma exegese cuidadosa, você vai perceber que o texto de Mateus 12:8 é uma obra de necessidade. Jesus é Senhor do sábado, claro, Ele é o próprio Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor do mundo, Ele é o dono do mundo, Ele vai voltar, o mundo é dele, Ele é o juiz. Claro que quem é o Criador, quem é o juiz do mundo, Ele é Senhor das leis desse mundo. Aliás, toda lei que vem desse mundo vem dos céus, as leis espirituais. Então veja um detalhe, né? O texto de Mateus 12:8 é uma obra de necessidade. Isso é um ponto extremamente importante. Jesus, Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor da lei, Ele é Senhor desse mundo. Então, é uma obra de necessidade. Um outro texto muito utilizado, né? Aquele texto de João 5:1-18. João, o evangelista João, né? Ele, apóstolo também, ele registra poucos milagres, e ele registra aquela cura do paralítico. Lembra daquele poço de Betesda? Então tem um paralítico que está ali há 38 anos, não sabemos a idade dele, mas ele está lá há 38 anos, e Jesus pergunta para ele, vem um anjo com alguma periodicidade, Jesus, quer ser curado? Fala, eu quero, Senhor, só que tem um problema, toda vez que o anjo vem, alguém vai antes de mim, eu sou paralítico, eu não consigo andar. E Jesus fala, quer ser curado? Quero. Jesus o cura, né, nesse texto. E aí os fariseus olham e falam, como você está andando no sábado? Perderam o milagre, né? Porque Jesus havia curado um paralítico no sábado. E aí aquele texto, né, que novamente tem uma discussão em torno do sábado, é uma obra de misericórdia. Então a defesa da guarda do dia do sábado não é a defesa da ociosidade, não é isso. A defesa é você convergir, né, o seu trabalho para a glória de Deus, fazer aquilo que glorifica a Deus. Então, nessa perspectiva, nós devemos então evitar o entretenimento, evitar o trabalho, evitar fazer coisas, fazer o meu próprio trabalho. E devemos procurar fazer, não é? Obras de necessidade, conforme Jesus colocou em Mateus 12:8, obras de misericórdia, porque elas cooperam na glória de Deus. Essas são as obras. Agora, tão importante quanto as obras de necessidade, as obras de misericórdia, vem o culto a Deus. E essa é a ordenança mais importante com relação à guarda do dia de sábado. E aí você poderia então voltar em uma pergunta. Tá bom, Jesus então é maior do que o sábado, eu não devo guardar o sábado. Não, esse é um preceito positivo, moral e perpétuo, né? Que é a consagração de um dia em 7, e ele vale até a volta de Cristo. Veja que você tem ordenanças bíblicas e referências bíblicas com relação ao dia do Senhor ao longo de toda a Bíblia. Você tem Gênesis capítulo 2 e vai ter em Apocalipse 1:10. E tem também outro ponto que eu preciso colocar aqui. Bom, e com relação à guarda do domingo? Nós hoje guardamos o domingo, nós não guardamos o sábado. Esse é um ponto importante. Veja que o preceito é guardar 1 em 7. É a questão do referencial. Tanto que o mandamento lá em Êxodo, é guardar o dia de descanso para o santificar. E aí eu queria só fazer uma alusão ao que está registrado em Mateus, capítulo 27, Lucas, capítulo 23, não vou ler, não dá tempo, mas tanto um quanto o outro vai trazer, tanto o capítulo 27 de Mateus, capítulo 23 de Lucas, vai trazer a questão que Jesus Cristo foi julgado, ele foi crucificado, morto e sepultado.
Esse é um ponto extremamente importante. Isso aconteceu numa sexta-feira. Se você olhar o texto bíblico, né, dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus foi julgado, né, pela manhã, né, por volta das 6 horas da manhã. Por volta das 9 horas da manhã, ele é crucificado e ele morre às 3 da tarde. Jesus Cristo, ele é crucificado às 9 da manhã e ele morre às 3 da tarde. Nós temos nesse período que ele é crucificado, que ele está na cruz, nós temos 2 momentos distintos, que é o momento que vai de 9 até meio-dia, que é um sofrimento na dimensão mais física, e depois de meio-dia até 3 horas da tarde, que é uma questão espiritual. É onde nós temos as trevas, terremotos, mortos ressuscitam, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E Jesus Cristo, então, vai morrer às 3 horas da tarde, né? Ele é sepultado. Jesus Cristo não foi ao inferno, isso é extremamente importante. Ele foi imediatamente para o céu. Hoje mesmo estarás comigo para ele é o próprio Deus encarnado. Contudo, o seu corpo experimentou a morte, daí ele desceu ao Hades, né, na perspectiva helênica, cuidado com esse termo. Então o corpo de Jesus ficou no mundo dos mortos, o corpo dele. De sexta-feira, né, ele foi sepultado às 18 horas, e ao terceiro período ele ressuscita domingo, exatamente às 6 horas da manhã, que daria o terceiro período, que vai ser no terceiro dia, mas é o terceiro período de 12 horas. Então veja que esse evento que acontece com Jesus Cristo, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele é o segundo Adão. O primeiro, que deveria ter obedecido em condições ideais, não obedeceu, se rebelou contra Deus. Nós temos agora o segundo Adão, que nasceu de maneira extraordinária, venceu a morte. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque obedeceu perfeitamente à lei de Deus, inclusive a lei moral, inclusive a guarda do sábado. E Jesus Cristo venceu a morte. E o dia que ele ressuscitou foi exatamente a segunda-feira. Então, ele venceu a morte, né? E aí nós temos um ponto importante. A morte entrou no mundo pelo pecado dos nossos primeiros pais, e aí nós vencemos a morte, que é o nosso último inimigo, pela obra de Cristo. Então, o preceito perpétuo, ele não valeu só até a vinda de Cristo. Preceito perpétuo, moral e positivo desse mandamento continuou sendo o mesmo, não mudou, é exatamente o mesmo, que a guarda do dia de descanso, que a guarda de um dia em 7, uma ordenança da criação, que a gente vai ver lá em Apocalipse. João estava aguardando o dia do Senhor, quando Jesus Cristo o visitou. Então veja a guarda do dia do Senhor. E Jesus Cristo então exerce uma obra extremamente importante. Ele é o epicentro de todas as Escrituras, porque ele é o segundo Adão, nasceu sem a culpa do pecado, mas com o corpo sentenciado pela morte, e aí ele vence o nosso maior inimigo, que é a morte. Então, assim como os nossos primeiros pais representam essa humanidade caída, Jesus Cristo representa essa humanidade erguida, e ele ressuscitou, como eu disse, no domingo. Então nós, da nova dispensação, de uma igreja universal agora, nós não somos uma igreja nacional, somos uma igreja universal, e nessa igreja universal nós guardamos agora o preceito perpétuo, moral e positivo, exatamente como todos os irmãos o fizeram. Exatamente. Só que, pelo fato da morte ter sido vencida por Cristo na cruz e a sua ressurreição ter ocorrido no domingo, nós guardamos, né? O nosso referencial passa a ser o primeiro dia da semana, que é o domingo. Eu não poderia deixar de fechar esse vídeo sem comentar esse ponto. Então, o cerne da nossa lição de hoje, já caminhando para o fechamento, é o texto de Isaías. Convido você, né, a amar o Senhor. Só que um caminho, né, para amar o Senhor passa pela guarda do sábado. Então, primeiro temos que amar o sábado, amar esse tempo que se volta para Deus. E isso nos fortalece espiritualmente, isso nos dá, não é, um fortalecimento nas questões espirituais. E vamos ser crentes
melhores na perspectiva cristã e vamos crescer em santificação. Então, nessa reflexão de hoje, dando continuidade àquela que falamos sobre a comunhão dos santos, não é? Hoje, agora, eu argumento que a comunhão dos santos temos algo em comum, entre outras questões, que é a guarda do dia do Senhor. E que a restrição social não seja um motivo para você diminuir a guarda do dia do Senhor. Aliás, pode ser até o contrário, né? Para você guardar com mais rigor um pouco. E com certeza essa guarda